Hoje eu quero falar sobre perseverança, e é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. E nós não temos condições atualmente, nesse momento de estarmos reunidos, mas ao mesmo tempo estamos reunidos. Mesmo que dessa forma online, virtual, mas estamos aqui. E devemos agradecer a Deus por essa possibilidade. Agradecer a Deus porque é um bom problema, digamos assim, né? Nós temos uma sala pequena, isso é um bom problema para nós todos, né? Então, agradecer a Deus por isso também, que aquela sala não está nos comportando mais e temos que olhar para o futuro. E vamos olhar com otimismo, com bastante otimismo. Esse é parte da nossa perseverança, inclusive. Dentro dessa nossa perseverança, existem alguns pontos, né? E primeiro, existe a palavra de Deus, que nos leva a entender o que é perseverança. Então eu quero compartilhar com vocês, né, a ideia que o ensinamento que está em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Nessa passagem, ele nos ensina sobre essa perseverança que nós precisamos ter e que realmente é necessária. E ele diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." E é o que estamos fazendo agora, estamos perseverando. Não deixamos de ter o culto, não deixamos de ter, estar reunidos em torno da doutrina dos apóstolos, na comunhão. Acabamos de ter o partir do pão e também temos feito orações, não só, nesse momento, mas orações devem ser uma constante nas nossas vidas, né. Então são esses 4 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro ponto, perseverança na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, eles conviveram com Jesus pessoalmente e eles trouxeram a doutrina que Jesus deixou. É interessante que Jesus não pediu para ninguém ficar anotando, não tinha um escriba para ele mesmo ali, mas tudo estava ali no coração deles. É claro que, o Novo Testamento ele começou a ser escrito entre 30 a 60 anos depois da morte de Jesus. Como que eles conseguiriam lembrar coisas tão distantes? Então, no mínimo 30 anos depois. Se você começa a contar uma história de 30 anos atrás, provavelmente você vai esquecer vários detalhes, e até coisas importantes você vai esquecer. E se tiver mais pessoas falando, é ótimo, porque a história vai se completando. Ou, infelizmente, com o passar do tempo, a gente começa a inventar também. Mas eles tinham um auxílio que nós também temos hoje, graças a Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que eles lembrassem. Jesus disse para eles que eles lembrariam de todas as coisas que ele tinha dito. E eles escreveram, não guardaram para si. Eles escreveram todas as coisas que Jesus ordenou, ensinou. Então eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. No caso, a gente está falando não só sobre os apóstolos, mas e a doutrina necessariamente não era deles, foi dada por Jesus. E a gente aprende algumas coisas importantes, né? Era o ensinamento do Espírito Santo. Não era o ensinamento deles, não era a ideia deles, não era a memória deles, mas eram palavras de Jesus. E a gente pode ter certeza disso, porque não só um, mas 4 escreveram. E um deles, ou 2 deles, melhor, não eram apóstolos, eram pesquisadores, ou ouviram a história. Então, e a história foi contada com tanta similaridade, que são os evangelhos, que é impossível não ser a palavra de Deus. E eles não lembrariam as mesmas histórias, humanamente falando, 30 anos depois contando as histórias, eles não lembrariam os detalhes, se não fosse o Espírito Santo. Então o ensinamento que eles tinham era inspiração do Espírito Santo. Os apóstolos não inventaram uma doutrina, apesar de nós ouvirmos aqui ser chamada de doutrina dos apóstolos. Chamar de doutrina dos apóstolos significa que foi dada a eles primeiro. E eles não só receberam a mensagem, como eles compartilharam a mensagem, mas sabendo que não era a palavra deles. E vários textos comprovam isso. E uma coisa básica que era o ensinamento deles é o evangelho. Era o que Jesus disse, o que Jesus fez. Era basicamente isso. Nada mais, nada menos. Eles não contaram muitas coisas, é claro, mas o que é importante. Por exemplo, o apóstolo João
no seu evangelho, no evangelho de João, ele conta só 7 milagres de Jesus, enquanto outros contam tantos outros milagres que João não conta. Mas os outros também contam alguns milagres que João conta. Por que João pegou só 7? Ele explica mais tarde dizendo que estes milagres, aqueles 7 que ele citou, eram suficientes para as pessoas que lessem o evangelho que ele escreveu, crescem, tivessem fé. Então, nós não precisamos muitos milagres e a ideia de Deus não é que nós possamos ter fé por causa dos milagres, mas que a fé seja independente das coisas que nós vemos ou até ouvimos. Um milagre seria suficiente se nós quiséssemos assim. Mas se nós não queremos, nem todos os milagres, ainda é fato hoje em dia, a gente vê isso nas religiões de um modo geral, que mesmo Jesus tendo feito tantos milagres quanto fez, pegando todos os evangelhos ali que os discípulos escreveram, os apóstolos escreveram, eles ainda assim não creem, eles querem mais e mais e mais milagres, novos milagres, milagres que Jesus não está fazendo hoje em dia. Mas Deus permite que isso aconteça para até, infelizmente, eles se desviarem, porque não estão apegados às palavras ou à doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, eles ensinaram o evangelho, se apegaram ao evangelho. E Jesus deu a eles tanto o evangelho quanto o Espírito Santo. Então eles não estavam inventando uma história deles, eles estavam contando o que Jesus fez. Mesmo sendo apóstolos, eles não tinham autoridade para pregar outro evangelho. Inclusive, mais tarde, Paulo escrevendo para os Gálatas, ele fala sobre isso. Ele até se coloca no meio ali. Ele e outros discípulos que andaram ou pregavam o evangelho não tinham autoridade para inventarem doutrinas. E diz lá: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Então ele veja só que ele coloca ali a nós, os apóstolos, os discípulos que eram pregadores na época, ninguém tem essa autoridade de pregar um evangelho, nem os anjos. Mesmo que viesse um anjo, eu nunca vi um anjo pessoalmente, talvez alguém tenha tido essa sensação de ter visto, mas deve ser uma coisa impressionante, de deixar a gente boca aberta. Mas, mesmo assim, ele não tem autoridade para pregar um evangelho além do que já foi pregado. E qualquer coisa além disso deve ser considerado condenado. Nós devemos condenar qualquer novo sonho, nova ilustração, ou não ilustração, nova doutrina que Jesus não falou, que não estão nos evangelhos. Então, já está condenado quem fizer tal coisa. Era a doutrina de Cristo e eles não estavam acima dela, não estavam acima da doutrina de Cristo. Eles estavam falando segundo a doutrina de Cristo. E até o próprio Paulo escreve essas coisas, dizendo: irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, veja só, desculpe, voltando lá, para que por nosso exemplo, então ele se colocava ali na história, sabendo que ele também fazia parte disso, se não fosse obediente, estava errado. Então eles nos deram um exemplo, para que esse exemplo, que nós possamos aprender isso, não ultrapassar o que está escrito, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, né? Para que ninguém se ensoberbeça, porque quando a gente vê uma pessoa que diz: "Ah, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu profetizo", invariavelmente ela está querendo se engrandecer e se engrandece. E as pessoas dão atenção a esse tipo de pessoa que conta um sonho como se fosse a vontade de Deus. Conta uma nova doutrina que ele inventou ou juntou com várias novas heresias, né? Velhas heresias. Então ele conta como sonho de Deus. Para quê? Para que ele se torne poderoso, para que ele ganhe muito dinheiro em cima das pessoas. E de fato é isso que acontece. Nas religiões, invariavelmente, o que acontece é pessoas querendo fazer o reino de Deus aqui na Terra, construindo grandes palácios, né, chamando até de igrejas que não são, e a gente sabe bem disso. Então, vamos pegar o exemplo dos apóstolos, não ultrapassar o que está escrito, para que ninguém entre nós seja o maior, nem em favor de um, nem em detrimento de outro. Então, que todos nós sejamos iguais e o que nos iguala? A obediência ao evangelho. O segundo ponto é a perseverança na comunhão. Isso tem tudo a ver com a doutrina dos apóstolos.
Na doutrina dos apóstolos, nós somos igualados pelo evangelho, porque somos todos pecadores. No evangelho, nós ouvimos a mensagem e a mensagem nos acusa. A mensagem nos leva a nos arrepender. Nos arrepender que significa entristecer, entristecer a ponto de querer mudança, de provocar mudança em si mesmo. Deixar Deus agir em nós, deixar o Espírito Santo agir. Ele começa a agir, inclusive, até antes do batismo, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, como Jesus mesmo disse. Posteriormente, o Espírito Santo deve habitar em nossas vidas pela obediência ao Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra, temos fé, nós, então, nos arrependemos, confessamos Jesus como Senhor, somos batizados e o Espírito Santo, então, começa a habitar em nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ele vem pela obediência ao Evangelho, que é a doutrina dos apóstolos. Nada mais, nada menos. O Evangelho, a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos é a mesma coisa. Então, a gente preserva isso e isso nos iguala. E o Evangelho, então, nos leva a ter comunhão. Quer dizer, ser iguais, também estar juntos com o mesmo objetivo. Porque sozinhos nós não podemos vencer, nós perdemos, né, nós perdemos a batalha constantemente, não é possível vencer sozinhos. Sozinhos nós ficamos isolados e perdidos. Precisamos nos juntar com pessoas que têm algo em comum. O que há algo em comum? Temos o evangelho em comum, o arrependimento em comum, os pecados, inclusive, em comum, né? Algo em comum é o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo é lutar contra o pecado para sermos salvos. Esse é um objetivo que a gente deve levar constantemente, a luta contra o pecado. Comunhão se fazia em torno da pureza, na luz, na santidade, numa nova vida, não nos interesses pessoais. E, inclusive, novamente citando, não especificamente, mas vemos que muitas denominações se juntam com um objetivo, de todos ficarem ricos, de todos serem então abençoados financeiramente só. E é só isso. Eles já ganharam o seu galardão que estão buscando aqui na terra. Não tem mais nada para eles que os espere lá no céu. Então, que aproveitem bem essa vida, porque até Paulo fala em Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa vida, ou melhor, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se nós buscamos bênçãos somente materiais, então somos muito infelizes. As bênçãos verdadeiras, inclusive que nos abençoa espiritualmente, são as bênçãos espirituais. Elas nos abençoam materialmente, inclusive, né? As bênçãos espirituais. Nós não precisamos ficar mendigando pouco, né? Deus nos abençoa tanto espiritualmente que isso se transforma em bênçãos materiais até que nós não pedimos. É como mais ou menos como Salomão, escolha as riquezas ou a sabedoria. Então, nós vamos escolher a sabedoria. A sabedoria, isso seguindo o exemplo também do que dá certo, né? E para Salomão deu certo, e recebendo as bênçãos da sabedoria, ele recebeu todas as demais bênçãos. A mesma coisa nós, recebendo as bênçãos espirituais, recebemos todas as demais bênçãos. Então, na perseverança à comunhão, entendemos que faltar ao culto é o pecado, sim, e precisamos lutar contra esse pecado. É mais um pecado pelo qual nós devemos lutar contra. Porque a Bíblia é clara quando diz isso: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, quer dizer, animemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se você puder, leia a continuação dessa passagem, aqui está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, mas tem o restante aí, você vai ver que ele diz que pecado é uma coisa grave, gravíssima, que você faz sem mesmo falar que está fazendo, mas está fazendo, não tem como fugir. Então precisamos lutar contra a falta ao culto, porque faltar ao culto realmente é um pecado e precisamos lutar para vencer. Como? Frequentando, logicamente. Nós precisamos nos empenhar na frequência ao culto para que dessa forma nós possamos então receber as bênçãos, não andar sozinhos e lutar juntos, lutar sozinho, a gente geralmente perde a batalha, né. E a perseverança no partir do pão, que nós acabamos de fazer hoje também e vamos continuar fazendo até que Jesus volte. A perseverança do partir do pão, a gente lembra que é um memorial, uma lembrança em nome de Jesus. A gente lembra de Jesus, lembra não só do nome, mas tudo o que ele fez,
lá na cruz por nós, resumimos naquele momento e repetimos o evangelho constantemente: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Na ceia nós anunciamos a morte, nós anunciamos o sepultamento, nós anunciamos a ressurreição de Jesus. Lembramos que, assim como ele, nós também morremos para o pecado, fomos sepultados e ressuscitamos nas águas pelo batismo e recebemos o Espírito Santo para que nós possamos vencer. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas é por isso também que tem valor. Partir do pão também nos ensina que é a comunhão de Jesus, e entre nós e Jesus e entre nós os irmãos também. A igreja, na verdade, como um todo, nesse momento quando Cristo está ali no nosso meio. Jesus podia estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, e ele está, porque ele é onipresente como Deus. Mas no domingo, ele está num lugar muito específico, onde os irmãos concordaram em estar. Quer dizer, naquela reunião da igreja, seja lá onde for, onde nós estivermos, mesmo em qualquer lugar do mundo, né. Também a renovação da aliança na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Estamos renovando as alianças ali com Deus semanalmente. E Ele, em troca, está nos perdoando os pecados. Até, eu sempre lembro 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz: "Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros". Andar na luz é manter comunhão. Contrário também é verdade. Andar nas trevas é faltar à comunhão. E na comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, naquele momento da ceia, não somente naquele momento, mas também naquele momento, nós estamos sendo perdoados de todos os nossos pecados novamente. Por quê? Porque estamos renovando a aliança na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Deixar de partir o pão é deixar de ter comunhão com Cristo, é deixar de anunciar Jesus Cristo. Então, sempre que nós nos reunimos, nós nos reunimos em torno do nome de Jesus. Por isso que sempre que nós oramos, oramos no nome de Jesus. Tudo que nós façamos, Paulo lembra em Colossenses, seja em palavra, seja em ação, deve ser feito em nome de Jesus. Então, sobre o partir do pão, nós nos reunimos para anunciar Jesus. É o evangelho, o partir do pão também é o evangelho. Novamente lembrando que o evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Todas as coisas se entrelaçam assim, né. Então, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E imagina se nós naquela semana não fizemos. Então estamos correndo um risco, é um risco, não sabemos o que pode acontecer, não temos noção, né. Nem Jesus, quando estava na nossa situação, sabia, mas é um risco. Então, para deixar de correr risco, vamos constantemente buscar a comunhão. E se você um dia, por exemplo, estiver porque existem exceções para faltar ao culto, sem dúvida, né, e nas exceções nós devemos buscar a regra, que é nos, reunir, nos manter comunhão uns com os outros. E como nós fazemos isso? E partir o pão, lógico. Estando um ou 2 reunidos em nome de Jesus, ele está ali. Então significa que nós devemos procurar. Se a igreja não nos procura, nós devemos procurar a igreja. Às vezes nós sabemos, como igreja, que o irmão está doente, ele não pode ir ao culto. Então nós nos reunimos com ele, e nós fazemos isso mesmo, virtualmente, como estamos fazendo aqui. Então não temos mais desculpa, mas devemos nos reunir em nome de Jesus. Hoje nós temos essa possibilidade de nos ver, nos ouvir, cantar juntos, mesmo cada um na sua casa. Claro que o ideal é estarmos juntos, presencialmente juntos, mas há exceção, e essa é uma exceção hoje, estamos aqui nos reunindo virtualmente para anunciar Jesus. E anunciando Jesus, nós estamos lembrando do evangelho, renovando as alianças e tudo que já foi dito anteriormente. Finalmente, ele também fala sobre a perseverança nas orações. As orações são uma forma de um relacionamento íntimo com Deus, onde você conta tudo, mesmo que ele já saiba, mas mesmo que você saiba o que o seu filho fez, você quer que ele confesse, não é? Por que será? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós, mesmo que nós saibamos que as pessoas precisam de alguma coisa, nós queremos que elas peçam. Por quê? Novamente. Novamente, porque nós somos muito parecidos com Deus. Deus ama ouvir a nossa voz, mais do que nós amamos ouvir a voz das pessoas. Deus ama nos dar, Deus ama nos abençoar, porque Ele mesmo ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber.
Então Deus é muito bem-aventurado, como a gente até diz: "Bendito seja o Senhor", quer dizer, abençoado seja o Senhor, significa a mesma coisa, né. E quando nós então ofertamos, nós somos abençoados. Lembrando então que nesse momento que nós estamos ali, nas orações, nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, onde nós podemos contar tudo, sem medo. Por quê? Porque Ele não vai contar nada para ninguém. E mais, Ele pode nos perdoar. Não é igual contar nossos pecados para alguém, porque a gente pode ter até dúvida, o que que a pessoa vai fazer com aquela informação. Deus, com certeza, Ele vai colocar uma pedra em cima daquilo, principalmente se você estiver arrependido. E mesmo que você praticou várias vezes o mesmo pecado, Deus é misericordioso. Mas a misericórdia também, lembrando que ela tem um limite e estamos avisados sobre isso. Então, a oração é quando nós falamos com Deus, mesmo que ele já saiba tudo, ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer também que nós falemos e nós possamos ouvir também, porque o primeiro passo para reconhecer os pecados é o melhor, para identificar os pecados é reconhecer. E como que nós podemos reconhecer os pecados se nós não os confessamos? E quando nós confessamos a Deus, nós confessamos para nós também. E precisamos reconhecer naquele momento: eu sou um pecador e meu pecado é tal. Quando nós formos específicos em relação ao pecado, nós entendemos que precisamos fazer alguma coisa. Mas enquanto nós não admitimos: "Ah, todo mundo peca, todo mundo é falho", enquanto nós ficamos criando, assim, desculpas, nós não criamos momentos de arrependimento e, consequentemente, perdão. Deus quer nos perdoar, então precisamos reconhecer na oração. Claro que precisamos pedir também, reconhecemos as nossas necessidades. Então fale com Deus, fale claramente, é como um dia meu irmão falou para o meu pai, eu contei semana passada, é falar com Deus. Não precisa saber o que, nem como, precisa começar, falar com Deus. É uma coisa poderosíssima. E a oração, Efésios fala sobre isso. Efésios fala que uma das atitudes para você se encher do Espírito Santo, oração. Então vamos orar, porque na oração o Espírito Santo preenche as nossas vidas. Mesmo que você não seja santo, e você não é, mas o Espírito Santo te santifica, te purifica. Então ore. Ah, eu estou em grande pecado, eu tenho vergonha da situação que eu estou, mas sabe que o nome do diabo é acusador. Ele que está ali no seu ouvido falando que você não merece, e realmente ele tem razão se ele falar isso, que você não merece. Mas uma coisa é certa, você precisa. Você precisa. Nós precisamos do perdão de Deus. Então, nas orações, nós confessamos nossos pecados, nas orações, nós dizemos que somos necessitados, dependentes totalmente de Deus, e de fato somos totalmente dependentes de Deus. Eu vi uma imagem, faz alguns dias atrás, de um homem famoso e as últimas coisas que ele tinha. Era muito interessante essa imagem, até esqueci de pegar antes, mas ele tinha tão poucas coisas na sua vida, né? E nós precisamos realmente de poucas coisas. E na oração nós reconhecemos isso, que precisamos de muito menos do que nós temos, e que somos já muito abençoados. Na oração nós também reconhecemos essas coisas, o quanto Deus tem sido generoso conosco, né. Na oração, desculpem, ele se adiantou aqui, e mais um ponto, na oração o Espírito Santo também intercede por nós junto a Deus. Não importa quanto tempo você tem de convertido. Talvez você tenha 20, 30, 40, mais, enfim. Não importa quanto tempo você tenha de convertido, você nunca vai saber orar como convém. Nunca. E isso não é ruim. Isso é dependência, inclusive, do que nós estamos falando. Nas orações nós demonstramos essa dependência de Deus. E vemos o seguinte, inclusive numa passagem que nos fala sobre isso. Oramos no Espírito por isso também. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a orar no Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Não fica assistindo, ele nos ajuda, diz. Isso é assistência. Não é assistir, não é estar no palco lá olhando só. Mas ele nos dá assistência em nossa fraqueza. Por quê? A própria passagem explica. Porque não sabemos orar como convém. Não importa quanto tempo você tem, você vai precisar do Espírito Santo como um intermediário entre nós e Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira.
com gemidos inexprimíveis. Quando você não souber o que falar, é o Espírito que vai falar. Então você faz a sua parte, só o que você pode fazer. E você pode e você deve orar. Então oremos. Vimos então 4 coisas aqui, vamos lembrar daqui a pouco sobre essas 4 coisas, mas vimos que perseverança é necessário para a salvação. Jesus inclusive diz lá em Mateus que é pela perseverança que nós, garantimos a salvação da nossa alma. Então perseverança é necessário para a salvação. Essas 4 atitudes reforçam e garante nossa salvação. Na oração, o Espírito intercede por nós junto a Deus, como acabamos de ver. Ah, salvos pela graça de Deus mediante a fé. E a fé é prática e nos faz ser perseverantes com objetivo. Para garantir ou atingir esse objetivo, que é a salvação definitiva, precisamos desses 4 passos constantemente e nós fazemos já. Todos os domingos e hoje, inclusive, estamos fazendo esses 4 passos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Na prática, essa é a fé. É a fé prática que somos salvos pela fé, pela graça, mas mediante a fé. Na prática, isso é a fé. É a doutrina dos apóstolos, é a comunhão, partir do pão e as orações. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos, de fato, ser pessoas que têm esse mesmo objetivo, a igreja do Senhor, que de fato sejamos a igreja, que Jesus olhe lá do céu e identifique a sua igreja, e que nós estejamos dentro dessa desse olhar de Deus, dentro disso, mas pela prática e pela perseverança da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, da comunhão e nas orações. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser e conseguir ser fiéis nisso.